Oi, vamos fazer quadrinho? No último vídeo, né, eu trouxe aqui para a série um pouco sobre o uso dos balões. Balões são super úteis, diria, essenciais, né, para passar ali o que você está querendo na sua história, mas existem outras formas de você passar a ideia do que está acontecendo, né? E uma delas são esses risquinhos que às vezes a gente coloca, né, seguindo um personagem ou acompanhando alguma cena, né? Esses risquinhos em alguns casos, a gente chama de grafismo, né? É um risquinho ali que ele serve, ele não faz parte exatamente do desenho do personagem, nem do cenário, ele está só passando aquela ideia de um movimento, né? Pode também, existem outros tipos de grafismo, né? Pode também ter um grafismo que ressalte um certo momento da história, uma emoção qualquer, né? Um momento assim de um espanto qualquer, né? Que aconteça ali, dependendo do que está acontecendo na história, né? Existem algumas formas de trabalhar isso, e é o que eu vou tentar trazer nesse vídeo. Eu vou usar papel, lápis e borracha. Vou pegar aqui o papel, lápis, vou deixar a borracha aqui do lado. Vamos pensar aqui um exemplo de ação, né, de movimento. Vou pensar aqui no pingo de novo, trazer ele aqui, fazer ele correndo, né, fazer os bracinhos, a orelhinha para trás, né, ele está em movimento, chapéuzinho. Então aqui já tem uma coisa aqui da postura corporal dele, mas eu posso dar uma reforçada nesse movimento, né, nesse momento de ação, usando os risquinhos. Quantos risquinhos você vai usar aqui, né? Quanto de grafismo que você vai usar aqui? Depende, não tem aí uma regra fixa para isso, tá? Esses risquinhos aqui, eles vão remeter um pouco àquela distorção que às vezes a gente vê em algumas fotografias, às vezes em filme, né? Que dá aquela borrada na imagem quando a câmera está passando assim, acompanhando o movimento, né? Você vê umas partes ali que ficam meio riscadinhas assim. Tem um pouco a ver com uma permanência da imagem na retina, né? Você passa um negócio, assim, um objeto qualquer rapidamente diante dos olhos, fica um pouquinho, né? A nossa mente registra isso como uma coisa contínua. É assim que funciona o desenho animado, inclusive, né? Essa permanência da imagem na nossa retina tem a ver um pouco com isso tudo, tá? Vai se referir a uma coisa aqui que a gente tem familiaridade. Eu acho que é isso que é o importante. Tá legal? Vamos ver mais um pouquinho aqui, né? Agora, pensando aqui num outro personagem da nossa história. Vamos pensar no macaquinho agora. Vamos trazer ele aqui. Então vou fazer um enquadramento aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o macaquinho. O macaquinho está aqui, vamos dizer que isso aqui seja o galho, né? Nesse caso aqui, os risquinhos ajudam a dar a ideia de que o nosso amiguinho macaco, aqui eu vou fazer aqui a cauda dele, que ele não estava aqui simplesmente, né? Ele surgiu de forma rápida, ou seja, repentina. Não estava ali, de repente surgiu, entrou no enquadramento aqui no caso, tá? E a gente pode usar também para representar o contrário, né? Ele saindo. Vamos fazer aqui assim, mais um pouquinho, mais um enquadramento, soltinho também, só para ilustrar aqui, né, o exemplo. Então tá aqui, a gente consegue aqui o galho, aí ele tá, e aí faço os risquinhos aqui. Tchum, tchum, tchum. Nesse caso aqui,
é importante, né? Assim, significa que o macaquinho estava aqui e agora ele não está. Mas nesse caso aqui é importante a gente ter a relação com a cena anterior, né? Aqui ele entra. Essas setinhas eu estou falando aqui, estou colocando só para explicar mesmo, né? A gente não vai ter a setinha. Os risquinhos já dão conta disso. E nesse caso aqui, é ele saindo, certo? É importante, é legal ir pensando nisso, né? Relacionando uma cena com a outra, de que forma que você vai usar esses grafismos tem a ver com isso, o que vem antes, o que vem depois. Vamos dar uma olhada nisso agora a seguir. Vamos continuar aqui com mais um exemplo. Esse eu vou pegar ali da história mesmo, né? Vou trocar a folha. Trazer aqui. Vamos fazer aqui um enquadramento, né? Soltinho também. Momento em que o Juba, né, ele está lá em cima da árvore, ele vai se esconder atrás do tronco. Ele está aqui, né? O Juba está atrás da árvore. Mas vamos complementar, né, a informação de que ele está atrás do tronco da árvore. Ele poderia ter surgido de trás do tronco da árvore. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar o grafismo, né, os risquinhos de movimento. Vamos fazer aqui, ó, trazer aqui. Ele meio que acompanha. O movimento. Pode até sair um pouquinho aqui do quadro. Né? Ele foi lá para trás do tronco da árvore, certo? Isso daqui, para a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo nessa parte aqui da história, é importante a gente saber que, primeiro, ele subiu na árvore, né? Ele engatinhou no galho da árvore, ele escutou um barulho de folha se mexendo e se assustou. É aí que você vai ter todo o entendimento do que está acontecendo aqui. Mas a gente pode usar os grafismos para simbolizar outras coisas na nossa história. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Mais um enquadramento. A hora que as folhagens da árvore se mexem. Elas estão se mexendo. Como é que eu vou indicar isso? Com umas linhas que se repetem a partir ali do contorno das folhas. Vou até colocar umas folhas aqui voando, mas isso daqui, essas linhas aqui, vão me ajudar a dar essa ideia. Só lembrar que isso daqui é a cena anterior, né? Por isso que o Juba, um dos nossos heróis, né, vai parar atrás do tronco da árvore. É essa cena aqui, tá? 2 usos de grafismo. Vamos continuar, olhar um outro jeito de usar os grafismos, né? Vou trocar de folha. Trazer outra folha aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro pingo, né? Pensar nele aqui, espantado com alguma coisa, sei lá. Ou então ele está ouvindo um barulho vindo de trás. Vou botar ele aqui com a orelhinha, olhinho em pé, né? Ele é um cachorro, afinal. Barulho vindo de trás. Ou então ele com medo de alguma coisa. Vocês vejam que a expressão dele está junto, né? Eu não fico só contando com grafismo, né? As coisas vão se combinando na hora de contar a história. Aqui, está tremendo.
de medo. Reparem que eu estou aqui treinando o desenho do personagem enquanto eu estou dando esses exemplos também. Ele está aqui. Remexendo na mochila. Está segurando a mochila aqui. Aqui. Tá? Remexendo numa bolsa, chacoalha um pouquinho. O que mais? Aí ele está assustado aqui, vamos mexer aqui. Ele está assustado aqui, ou então ele tá com os risquinhos, ou pode ter os pinguinhos aqui, né? Sei lá, aqui ele está com medo ou ele pode estar zangado. Está zangado com alguma coisa, né? A cara de bravo. Aí eu posso, por exemplo, usar um furacãozinho, né? Um redemoinhozinho, né? E assim por diante. Tá? Existem outras formas de você ir usando isso. Esses aqui são alguns exemplos, né, dos grafismos, de suas formas de utilização para contar a sua história, né? Tem aqui essas representações de som, de movimento, tem aqui, né, um dos nossos heróis correndo, não precisa ser ele correndo, pode ser uma pedra que um deles lançou, não sei porque vai lançar a pedra, né? Mas se jogar, a pedra faz um caminho no ar, esse caminho vai ser alguns desses risquinhos, né, desses grafismos, ou então pode ser uma coisa que né, ele viu um negócio que está fora do enquadramento, ele se assusta, né? Ou então uma coisa que ele escutou atrás, percebeu atrás dele, vem aqui, ou então ele está com medo, né? Faz aquela coisa, os risquinhos aqui do lado, né? Não tem, como eu gosto sempre de lembrar, não tem uma regra fixa para isso, não tem uma convenção que você deva seguir de qualquer forma. Você vai usando isso aí de acordo com a necessidade, né, que você vai percebendo, né, de acordo com o que você imagina que seja melhor para contar a sua história, né? Falando aqui de movimento e tal, tem algumas representações de som, né, mais ou menos ali, mas e que outras formas a gente pode representar som numa história, né? Que outros elementos gráficos a gente pode usar numa história? Estou pensando aqui num exemplo, né, na floresta, um balão estoura na floresta, né, boom, sei lá porque vai ter balão na floresta, mas eu estou aqui pensando. E como é que a gente vai representar isso? Estou falando de onomatopeias, tá? Que é essa forma, né, de você representar o som. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Tchau!